Olá, Regina, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar 2 minutinhos, né? Porque a outra atividade acabou agorinha, não foi isso, Regina? Vou ver, Só para a gente ter Maurício certeza que a retransmissão pelo YouTube está rolando direitinho, aí a gente começa. Tá. Você me avisa, tá? Maurício já está aqui. Seja bem-vindo, Maurício. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem. Juliana já entrou, você sabe? Você viu? Ela tá entrando aí. Eu acabei de falar com ela Está agora. entrando. Tá bom. Então, eu fico te aguardando, Regina, me avisar, tá? Quando tiver tudo ok. Liberado, Cíntia, pode começar. Juliana já está aí? Eu não estou vendo. Pode começar, Cíntia. Posso Juliana, tá aí, compartilhar a Maurício? tela? Só um minutinho, Mona Lisa, eu te aviso, tá? Beleza. Maurício, você viu a Juliana? Ela já conseguiu entrar? Deixa eu falar com ela aqui rapidinho. Tá. Você passou aquele link para ela, Cíntia? Sim, Eu passei. A Mona Lisa também passou. Deixa eu encaminhar de novo aqui, mas acabei de falar com ela nesse minuto. Pronto. Porque ela estava só aguardando abrir a sala. Tudo bom, Mona Lisa? Tudo bem, Maurício. A Juliana está ali. Olá, Juliana. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Maurício. Tudo bom? Pessoal, então vamos dar início a mais uma atividade da 26ª Semana Científica da Unifase FMP. É um grande prazer estar aqui apresentando essa mesa. É um grande prazer recebê-los na nossa Semana Científica de forma virtual e que está super interessante, né? A gente sempre fica preocupado quando a gente tem que sair da nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto era fazer esses anos todos a Semana Científica de forma presencial. Então, foi um desafio, mas eu estou achando super interessante. A gente está tendo a oportunidade de ter conosco como participantes pessoas do Brasil todo, né? Então, o online nos dá essa possibilidade, né? Então, é um grande prazer estarmos aqui. Hoje vamos falar, então, de agricultura 4.0, com 2 grandes palestrantes, mas primeiro eu queria agradecer muito as monitoras, todos os monitores da Semana Científica que nos ajudaram muito a realizar o evento, especialmente as monitoras que estão comigo no GT de mesa, a Luísa, a Isadora, a Mona Lisa, a Manu e a Mariana. Eu peço que vocês fiquem até o final, porque ao final nós temos sorteio de 2 livros que foram gentilmente, né, cedidos para sorteio. Nós temos também a transmissão via YouTube, então quem não conseguiu se inscrever pela plataforma do evento pode assistir pelo YouTube, lá nós passaremos um link para coletar a lista, né, de assinaturas, para dar presença para vocês depois, e as horas de atividade. Então, vamos dar início. Nós temos 90 minutos, e aí os palestrantes vão falar, depois eles vão fazer uma fala juntos, né, vão apresentar juntos, e depois a gente abre para debates. Então, o interessante, pessoal, é que vocês mandem perguntas, qualquer dúvida, qualquer consideração é interessante para a gente enriquecer bastante a nossa mesa. Então, gostaria de agradecer muito a presença do Maurício Soares, que é diretor do Departamento de Agricultura de Petrópolis, e da Juliana Virgínio, que é secretária de Agricultura do município de São José do Vale do Rio Preto. Sejam muito bem-vindos. Vamos dar início, então, à mesa Agricultura 4.0.
Vou pedir, então, para a Mona Lisa auxiliar compartilhando a tela. Por favor, Mona Lisa. Então, a palavra é de vocês. Gente, boa noite. Cíntia, antes de mais nada, deixa eu agradecer, não só a mim, mas pelo meu departamento todo, e mais uma presença com a fase, tá? Com a faculdade, que a gente já vem desenvolvendo algumas parcerias na área de nutrição, algumas coisas juntos, tá? Esse trabalho, né, Agricultura 4.0, muita gente, às vezes, quer saber ao certo, vem cá, por que é 4.0? Né? Que é estranho, né? Porque, de repente, sai um número, né? Podia ser 2, podia ser 10, podia ser 8. Para esclarecer a todos, é o seguinte, esse número 4.0, ele surgiu, na verdade, a gente copiou ele, quer dizer, não só para a agricultura, como para outras áreas, veio da indústria, tá? Então, veio das revoluções industriais. Então, assim, a primeira revolução, vamos botar assim, o 1.0, foi a primeira revolução industrial do século XVIII, tá? Na Grã-Bretanha, onde começou a vir a criação de motores a vapor, aquela coisa toda, foi a famosa Revolução Industrial, tá? Aquela que a gente aprende nos nossos livros de história. Tá? Em seguida, a segunda Revolução, ela pegou no final do século XIX, início do século XX, quando a produção da indústria ela passou a ser, como se diz, em série, entendeu? Com Henrique Ford, e teve criações foi quando surgiu a ferrovia e o telégrafo, outras coisas mais. A terceira revolução ela se deu no início da era digital, no final dos anos 50, chegando aos anos 70, com a criação da informática e tudo, informatizando todas começou a informatizar a indústria. Tá? Então, seria a indústria 3.0. E, atualmente, nós temos o 4.0, que é uma alta tecnologia de informação, você tem software, você tem robótica, ou seja, você tem um mundo que está na tua frente, que hoje você, às vezes, pelo teu smartphone, você se conecta com todos, você mexe com tudo, enfim, você bom, só aí tem um limite. Então, a agricultura pegou essa questão do 4.0 para justamente identificar, né, a evolução, a informatização, a questão da parte de software dentro da própria agricultura. Tá? Então, dentro do que a gente pode colocar, tivemos vários avanços nesse sentido, tá? Inclusive na matéria de produção. Juliana, vou deixar um pouquinho contigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Boa noite, Mona Lisa. Todos que estão acompanhando a gente, é um grande prazer estar aqui. Como secretária municipal de Agricultura de São José do Vale do Rio Preto, é uma imensa honra para toda a nossa equipe aqui estar participando de uma conversa com a FASE. Temos vários munícipes que estudam aí com vocês e estão de parabéns pela iniciativa, né? E não deixar de ter uma semana científica, mesmo de forma virtual. Eu tenho certeza que está sendo muito produtiva para todo mundo. Eu, como veterinária, falar sobre agricultura é um grande prazer e realmente é um tema extremamente necessário, né? Porque a agricultura 4.0 não é nada mais do que a gente está fazendo aqui, né? É a informação em tempo real, esse alcance de informação e a quantidade de informação disponível cada vez maior, permitindo ao produtor tomar as decisões dele de forma cada vez mais rápida e mais assertiva, né? Mona Lisa, podemos passar. E aí, para que isso tudo, né? A tecnologia, hoje, ela está muito ligada com a sustentabilidade, porque hoje, para o produtor rural, ele conseguir produzir é um grande desafio. Então, a tecnologia vem trazer para ele muito mais domínio sobre a produção dele e a capacidade dele usar os recursos naturais de forma muito mais consciente, de forma muito mais rentável. Então, isso proporciona o uso preciso da água, a utilização eficiente da terra, o monitoramento dos desperdícios, onde ele está tendo algum desperdício, sabe? Onde que ele pode otimizar os recursos dele, porque os insumos,
Maurício lá na frente vai falar sobre os agrotóxicos, né, que estão aí cada vez discutidos, mas isso também é muito caro, então exige um financeiro muito forte para você manter uma lavoura. E à medida que a tecnologia te ajuda a monitorar o campo de forma cada vez mais precisa, você consegue usar esses recursos apenas a quantidade necessária, e isso também gera economia para o produtor. Mas também tem o outro lado, que a gente vê muita resistência, né? E muitas das vezes o produtor ele não consegue entender muito bem por que ele precisa fazer isso, por que ele precisa usar a tecnologia, utilizar medidas sustentáveis para o meio ambiente, para colaborar com o meio ambiente, né? E algumas frases que a gente vê é que eu sempre fiz assim, sempre deu certo, eu aprendi assim, eu já sou velho, né? Já trabalho há tantos anos, já sou velho para mudar. Mas entra aí o meu papel do Maurício e de agora os colegas que estão nos escutando, nos acompanhando, né? Esse trabalho de conscientização. Olha só, gente, eu tenho um exemplo, assim, alguns exemplos para dar nesse sentido, né? Nessa questão de inovação. Ou seja, a gente trazer para cá, a gente tentar trazer para o campo, né? Ainda mais na agricultura familiar. Só para vocês terem uma ideia, 70% hoje no Brasil de produção de agricultura familiar, tá? A grande maioria. Hoje, em Petrópolis, a gente se alimenta, boa parte dos alimentos da agricultura familiar. Tá? Um produtor de Petrópolis, há pouco tempo atrás, ele é um senhor já com idade. Alguns anos atrás, você teve uma inovação na agricultura, vamos chamar de 2.0, que foi a colocação de tratores, né? Pequenos tratores dentro das pequenas lavouras. Tá? E ele falou, não, eu prefiro ficar na minha enxada. O que amola a minha enxada é a terra. Na verdade, quando ele viu que o trabalho dele de 10 dias poderia ficar reduzido a 10 horas, ele acabou aderindo. Tá? Um exemplo que eu vou dar a vocês do que pode acontecer, o que melhoraria no campo. Hoje, a agricultura 4.0 dispõe de drones, dispõe de, inclusive, satélites para poder fazer o plantio. Tá? Então, por exemplo, no Espírito Santo, tem um município chamado Laranja da Terra, na Serra do Espírito Santo. Um agricultor tinha uma área não muito grande, de 30 hectares. Ele planta inhame, planta batata. E o que acontecia? Ele tinha uma produção, ele queria aumentar a produção, mas não tinha terra para comprar. Ele fez o seguinte, ele comprou um trator guiado por satélite, tá? E veio nesse trator o seguinte, a otimização. Ele conseguiu aumentar a área de plantio dele em quase 30%. Então, ou seja, ele não comprou, ele deixou de comprar terra, investiu na tecnologia, tá? Aumentou a área ele aumentou a área de plantio sem ter que aumentar a área de terra fisicamente. Então, ou seja, a agricultura 4.0 vem para trazer a tecnologia para o campo. Lógico, existe custo, preço, é caro, mas a tendência daqui por diante é a gente continuar trabalhando nesse sentido e a gente, como administrador hoje público, né, estamos administradores, eu e Juliana, incentivar cada vez mais, trazer esse tipo de informação para o homem do campo. São pessoas que têm ainda dificuldade de ter essas informações. Né, Ju? Sim. Podemos passar, Mona Lisa? Então, e para que isso tudo, né? Bem legal aqui, Maurício, eu estava lendo uma pergunta que enviaram para a gente, se a partir da agricultura 4.0 pode ter alteração, né? Redução no preço do orgânico. A tecnologia ela vai vir para fazer isso tudo, até porque, mais à frente a gente vai acompanhar também, a população mundial está aumentando muito e ela cresceu exponencialmente nos últimos tempos, principalmente nos últimos séculos. Então, a gente precisa viabilizar, porque a população está crescendo. E aí, com certeza, isso vai alterar o preço também dos produtos, porque a gente vai precisar produzir cada vez mais em escala. E a gente tem que considerar as áreas de plantio, que não são as mesmas de anos atrás,
e a nossa disponibilidade de água, que não é a mesma, e a gente sente isso todo dia, e nem a água, e aí a gente pensa em chuva também, né? Está cada vez mais escasso. Então, estamos passando, esse ano foi um ano de uma redução dos corpos hídricos assim, absurda, e todo mundo está sentindo na lavoura, na pecuária, está cada vez mais restrito. Então, a gente vai precisar, sim, trabalhar de forma mais eficiente e, a partir do momento, aumentar a disponibilidade de produtos, né, produtos com qualidade cada vez melhor também, e com um preço mais acessível para a população que está crescendo. Então, para isso, a gente tem respondendo a pergunta da nossa amiguinha, para isso a gente tem a agricultura 4.0. Então, vamos lá. Moana estava perguntando. E aí tem esse gráfico muito interessante, onde a gente vê que em 1800 a população mundial era de 1 bilhão de habitantes. Eu vou até aumentar aqui para mim também. A população mundial era de 1 bilhão. E quando a gente chega hoje, em 2020, a gente já está com mais de 7 bilhões. Então, para a gente ver como que nesse século a população cresceu, assim, deu um salto muito grande. E isso tem muito a ver com as revoluções que o Maurício já falou. E aí, nós temos que pensar também no público, né, Maurício, que está assistindo a gente. Hoje, um público diversificado. Até se puderem colocar aí qual a faculdade, qual o curso que vocês estão fazendo. Quem é aluno está estudando, para poder ajudar a gente também a conduzir aqui, a se orientar. Mas se a gente pensar nos alunos de nutrição, por exemplo, a preocupação com a qualidade alimentar, com a disponibilidade de alimentos. Se a gente pensa no Tiago, né, que está falando que faz administração, também o quanto que os nossos recursos, que as nossas empresas, né, elas precisam estar cada vez mais atentas, porque a população está crescendo. E pensar na quantidade de recursos que a gente tem disponível para manter tanto as nossas empresas, tanto as matérias-primas, quanto no campo também, o quanto a gente tem que trabalhar para conseguir alimentar toda essa população que cresceu. E ninguém estava preparado para isso só em 100 anos, né? Maurício? Olha só, tem uma pergunta de um grande amigo, por sinal, né? Bastante. Eduardo Coutinho, a gente já teve outras oportunidades de se encontrar. Dudu, é o seguinte, deixa eu te falar. Você está perguntando na questão se poderia ter algum aumento de custo, enfim. Olha só, os equipamentos a gente sabe que é caro, tá? Você hoje implementar dentro de uma agricultura familiar depende de disponibilizar uma verba que às vezes o produtor não tem, tá? Alguns programas federais têm tentado incentivar eles para ter uma sobra de recursos para que possam ser reinvestidos. Cursos estão sendo feitos por exemplo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é do Sistema S, eles têm parceria, São José tem, aqui também tem, para poder trazer um pouco de tecnologia para o campo, para essa agricultura. Uma das coisas que eu estava te falando, nesse exemplo que eu dei lá do Espírito Santo, ou seja, ele na mesma área, ele conseguiu aumentar a produção investindo em tecnologia. Ao invés de ele comprar mais terreno para plantar, o que poderia gerar desmatamento, outras coisas mais, ele deixou de desmatar, o satélite guia o trator dele não tem operador, e a plantação é otimizada. O uso da água via satélite é totalmente otimizado. Então, quer dizer, ele passa a ter água, é uma agricultura sustentável. Tá? Outro ponto também que a gente pode colocar é a questão do próprio agrotóxico em si, que alguém falou de agricultura orgânica. O que acontece? Ainda tem quer dizer, o mundo tem a cultura ainda do alimento que precisa de defensivo agrícola. Hoje nós temos biotecnologias que podem diminuir isso, tá? O gestor público ele tem que começar a trazer esse tipo de informação para que coloque essa questão de biotecnologia. Mas você tem equipamentos e software que pode dosar a questão do defensivo agrícola exatamente no ponto onde a planta e a lavoura está sendo atacada. Então, ou seja, eu não preciso
expandir demais, tá? Para que a gente possa combater a pulverização. Não precisa ser aquele avião passando e pulverizando tudo, não. A gente pode ir pontualmente. Até os próprios equipamentos de aplicação do defensivo hoje, eles são pontuais, entendeu? A gente consegue colocar pontual. Então, toda essa tecnologia chegando, a gente tem que, por obrigação nossa, como dirigente público, levar para o próprio agricultor para a gente melhorar a qualidade desses alimentos que estão vindo para cá. Entendeu? Que a gente está consumindo hoje, a cada dia. Né? E isso é necessário, né, Maurício? Eu estou vendo aqui, são diversas profissões, realmente, nosso público, estamos aí com 160 participantes agora, e tem um pouco de cada profissão, né? Mas todos os profissionais, se nós formos pensar, todo mundo está envolvido nessa grande cadeia, até porque todo mundo come. Todo mundo, o produtor rural, às vezes, ele fica meio esquecido nessa cadeia, né? Mas é o produtor que leva alimento para a nossa mesa. E tudo que isso gira uma engrenagem gigante que tem vários elos. E cada vez a tecnologia presente, isso, né, engenharia de produção. Eu, por exemplo, trabalho na Secretaria de Agricultura e faço pós em engenharia de produção, sistema Lean Manufacturing, que é o sistema da Toyota. E o que o sistema da Toyota hoje ele prega, e foi assim que a Toyota se destacou, é porque ela trabalha com o mínimo de desperdício. Na verdade, ela trabalha com 0 desperdício, o mínimo de estoque, para a gente não produzir nada mais do que realmente é necessário e não jogar fora. E isso a gente vê com o produtor, a gente quer trabalhar a agricultura de forma cada vez mais sistematizada, mais precisa. A gente destaca também, né, Maurício, a produção em estufa. A estufa dá essa possibilidade para a gente, que isola a produção, já diminui, né, fisicamente o contato das mudas com os invasores físicos, né, com as pragas. Isso já limita, então isso já diminui os custos com insumos e com, né, os agrotóxicos. E também permite, né, o gotejamento, então isso economiza muita água, a temperatura já monitorada, então a temperatura, umidade, isso tudo faz com que a produção seja mais eficiente. E pensando que a gente passou de 1 bilhão em 1800 para 7 bilhões em 2020, um pouco mais de 7 bilhões, a gente precisa pensar nisso, e todo mundo precisa estar pensando nisso, e todas as profissões, considerar isso para as suas empresas. E eu coloquei esse link aí, eu vou abrir aqui para te adiantar, Mona Lisa, que depois a gente pode disponibilizar para os alunos que tiverem interesse essa apresentação, e esse link, ele dá a população brasileira em tempo real. E eu clicando nele agora, olha, exatamente às 19h58, a população do Brasil agora é de 212 milhões de pessoas, 212 milhões, 209.501. Então, a gente está crescendo, e esse é muito legal, porque ele vai crescendo em tempo real, mas hoje, agora, a população do Brasil é de 212 milhões, 209 mil. Vamos lá, Mona Lisa. E aí vem a Copa do Mundo e a musiquinha, né? Então, 90 milhões de ação para frente, Brasil, do meu coração. Maurício escutou um pouco mais essa música que a gente, né? A galera aí de 1990 para frente, como eu. Mas para a gente pensar, nos últimos 50 anos, né? A gente passar de 90 milhões em 1970, 90, e em 50 anos, a gente olhar agora, pegar aqui o IBGE e ver que está em 212 milhões, é muita coisa. Então, mais uma reflexão aí para a gente analisar e cada vez mais pensar e refletir no quanto que a nossa agricultura tem que ser cada vez pensada de forma mais racional, visando economizar os recursos e uma produção mais eficiente. Juliana, só para acrescentar, você já está falando em datas,
eu te coloco o seguinte: o Brasil hoje a gente cresceu muito em questão de produção, tá? Para você ter uma ideia, em 1975 nós tínhamos 38 milhões de toneladas de produção ano, tá? No Brasil de alimentos, tá? Nós tivemos um crescimento até o censo agora de 2017 de 6 vezes esse valor. Nós estamos hoje com 233 milhões de toneladas, ou seja, nós saímos na década de 50 de importador, 50, 60, de importador de alimentos, hoje nós somos exportadores e com a tendência de ter que alimentar o mundo. Tá? É o celeiro do mundo, né? Para você ter uma ideia, na tua área, que é a avicultura, em 1950, a atividade de avicultura era simplesmente para subsistência. O produtor produzia lá a sua verdura, o seu legume, e o que ele tinha de avicultura era subsistência. Em 1970, eu tenho um dado também, foram 217 mil toneladas de aves abatidas, né, na parte de avicultura. Agora, em 1916, 17, tivemos 13 milhões de toneladas de aves abatidas, isso exportando para o mundo inteiro. Então, ou seja, a presença do Brasil hoje dentro da agricultura mundial é fundamental. A gente hoje tem uma tecnologia, está faltando... às vezes, assim, eu tive há pouco tempo na fase, há pouco tempo não, foi ano passado, fizemos uma palestra com algumas pessoas dentro da área de administração e um dos palestrantes até botou a agricultura um pouco de lado. Eu falei, não, amigo, agricultura, o que está no teu prato, pensa naquele agricultor que está plantando. Entendeu? E o aumento que teve, a gente o PIB do Brasil não vai cair tanto, quer dizer, vai cair muito, né? Mas o da agricultura está se sustentando. Então, é por isso que é uma das bandeiras que eu vou te falar. Eu me apaixonei por isso. E continuo trabalhando e continuarei trabalhando por ela. Mas diga lá, Juliana. Analisa. Então, e aí, nós temos algumas perguntas aqui, né? Uma colega perguntou aqui como que a gente faz, Maurício, para levar essa informação para o pequeno produtor, em especial o pequeno produtor. Lá na frente a gente vai falar que o produtor hoje ele está muito antenado. Temos mais de 80% dos produtores têm acesso à internet. Então, isso facilita muito a comunicação. Cada município vem fazendo o seu papel também, as secretarias de agricultura, o Estado, a Emater, a Defesa Agropecuária. Então, existem vários órgãos, né, que auxiliam as secretarias municipais, né, Maurício? E o Sistema S, o SEBRAE vem fazendo um trabalho muito bacana também. Então, o trabalho vem sendo realizado dessa forma, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho realmente de conscientização. Cada vez mais a gente precisa de bons exemplos para difundir as boas experiências. Como tem sido a tua experiência, Maurício, para chegar e se comunicar, levar essas informações ao produtor? Eu acho o seguinte: a primeira coisa é o diálogo, entendeu? Porque o agricultor sempre ficou à margem de vários pontos. E sempre ao lado, sempre à margem. O que a gente tem feito é o seguinte: é ter um diálogo maior, chamar as representações, as associações, o sindicato, trazer as informações pelo Senar, pelo SEBRAE, começar a trazer essa questão de tecnologia. Como você falou, hoje eles estão antenados, eles têm internet hoje no campo, eles conseguem hoje monitorar. Uma das coisas que vale a pena os alunos que estão aí, e não só eles, como o público geral que está participando, tem uma lei que obriga agora a gente ter o QR Code em cada produto agrícola, desde o alface, o tomate, ou seja, precisamos saber da origem, se teve agrotóxico, se é orgânico, se não é orgânico. Então, ou seja, isso aí é a tecnologia, é a agricultura 4.0 que está tentando levar para lá. A gente já desenvolveu algumas plataformas para poder auxiliar o produtor rural nesse sentido. Tá? Então, nós estamos trabalhando junto ao sindicato, Emater, a Embrapa,
A Emater é uma grande parceira, eu acho que nos municípios, né? A Emater é uma entidade estadual que dá todo o apoio logístico aos municípios. Tá? Eu acredito que sem a Emater e sem o Núcleo de Defesa Animal, a gente ficaria meio capenga nessa história. Então, eu dou o braço e falo assim, precisamos da Emater, da Embrapa, essas centrais de pesquisa, e o que a gente pode trazer para melhorar a vida desse agricultor, entendeu? Toda a parte de tecnologia, financiamento. Hoje, o próprio governo federal tem um Programa Nacional da Agricultura Familiar que fornece financiamentos a juros baixíssimos para incentivar justamente o produtor rural a adquirir novas tecnologias, melhorar a sua produção, melhorar a qualidade dos produtos colocados no mercado. Porque, na verdade, o produtor pede duas coisas: estrada e ponto de venda. Tá? No momento que ele tem estrada para escoar mercadoria e tem um ponto de venda, vai ter mais demanda, vai ter aumento de produção. Com isso, vai precisar de tecnologia. Eu entendo da mesma forma e realmente a gente trabalha hoje com uma grande cadeia, existem muitas pessoas envolvidas, as empresas, Maurício, também fazem um trabalho grande, as empresas que trabalham com tecnologia também se apresentam e também se colocam à disposição para ajudar, para incentivar, né, fazer alguns pontos experimentais, porque a partir daí para outros se identificarem e aprovarem a ideia. Então, a gente só precisa ver que hoje o produtor rural, e essa é uma bandeira que a gente levanta de forma bem sistemática aqui em São José, o produtor ele precisa estar informado e precisa receber informação. E ele tem acesso à internet. Então, hoje, mais de 90% dos produtores rurais eles têm acesso ao WhatsApp. Isso a nível Brasil. Então, antigamente, a imagem que a gente tinha do produtor muito desinformado, essa imagem não existe mais. A partir do momento que a internet chegou, e aí voltamos ao ponto da agricultura 4.0, o produtor deixou de ficar à margem da população e ele passa a exigir os seus direitos também. Ele passa a refletir mais, a perguntar mais, e isso tudo ajuda, porque isso fez com que as entidades municipais, estaduais, federais, tivessem um diálogo muito maior com o produtor. Então, a internet veio para ajudar muito, porque realmente, por muito tempo, o produtor ficou muito à margem da sociedade. Embora ele que levava o alimento para a população, mas ele também não era respeitado da forma que merecia. Com a internet, a gente começou a ter muito mais contato e ele começou a receber muito mais informação. E usando a informação da forma correta, usando a informação para crescer o negócio, a gente viu em Petrópolis, isso funcionou muito bem, aqui em São José também, com a pandemia, com o fechamento, que isso foi um prejuízo enorme com a pandemia, onde fecharam os restaurantes, onde fecharam as feiras da agricultura orgânica, da agricultura familiar, eles passaram a entregar cestas em domicílio por meio da internet. Aqui em São José a gente ajudou, né? Fez divulgação, fez cartão de divulgação, fez musiquinha, para que eles pudessem se divulgar e entregar os produtos. Então, hoje o produtor está extremamente antenado. E nessa pandemia eles demonstraram isso com muita clareza. Em Petrópolis teve até a entrega de peixe, né? Na Semana Santa, peixe online. Teve. Tivemos, assim, essa pandemia valeu muito para que o produtor reaprendesse muita coisa, inclusive a forma de colocar a mercadoria dele. Tá? O delivery ficou incorporado como está incorporado hoje. Tá? Hoje, em Petrópolis, Juliana, a gente tem uma feira orgânica que foi um projeto que começou dentro da fase. Tá? A maioria dos alunos da fase vão se lembrar que toda quarta-feira tinha uma produtora rural fazendo uma feirinha de produtos orgânicos. Isso foi um embrião de um projeto para agora termos uma feira de orgânicos ali na base da catedral e com tendência a aumentar. Já está com fila de gente querendo entrar para essa feira, entendeu? Produtos orgânicos com preços razoáveis, entendeu? Então, assim,
a gente tenta, né? Tenta não, a gente trabalha justamente para tentar melhorar. Os orgânicos, eu quero depois só falar um pouquinho à frente. Eu vou só chamar a atenção para duas pessoas que mandaram uma mensagem. O Aron Roger. Aron, eu estou vendo que você é da Unesp de Botucatu. Eu quero te dizer o seguinte: eu conheço bem o trabalho de Botucatu dentro dessa área de engenharia de produção, da parte de produção, e vocês têm um projeto pioneiro que já está no Brasil inteiro, chamado CSA, que é Consumidor Sustenta o Agricultor. Isso é espetacular. Quem tiver oportunidade de olhar isso, são grupos de consumidores que mantêm um sustento de um produtor rural de orgânicos e fazem distribuição. Esse projeto é uma das coisas mais fantásticas que eu já vi e surgiu exatamente em Botucatu, entendeu? Com uma turma grande em Botucatu, e o embrião é lá, e eu vou te falar, a gente tem muito que aprender com isso. Eu acho que o Brasil... No Rio de Janeiro, nós temos 2 pontos de CSA, né? E teve uma pergunta aqui, um tanto quanto do Eduardo Coutinho. Eduardo, você perguntou na questão do cultivo de cannabis, já que a Anvisa está liberando a coisa. Olha só, o cultivo de cannabis, por questões de legislação, tá? Ela não pode ser cultivada. Está vindo de fora, justamente os princípios ativos, pelo que eu saiba, tá? Então, assim, eu não vou te afirmar nem te responder diretamente. A Anvisa liberou algum tipo de medicamento, sim, mas vindo de fora. O cultivo interno, eu não tenho conhecimento. Tá? Posso até depois, no offline, tentar te passar alguma informação nesse sentido, depois que eu der uma olhada. Tá bom? Maurício, vamos lá. Esse grande pesquisador, o Oliver Wyman, ele diz que são 4 grandes preocupações que nós temos em relação à agricultura por conta desse crescimento populacional e da questão dos recursos naturais também cada vez mais escassos. Então, as preocupações são com a demografia, realmente com a área que a gente vai ter, a escassez de recursos naturais, as mudanças climáticas e o desperdício de alimentos. Então, por que isso? Por que essa preocupação? Porque ele acredita que até 2050 a gente vai ter que produzir 70% mais de alimento do que a gente vem produzindo, por conta do crescimento populacional, porque a gente tem que se preparar para as mudanças climáticas, né? Todas as tempestades, então cada vez produz, mas aí perde, aí vem as pragas. A gente teve esse ano a questão lá dos gafanhotos, né? Quem imaginava que ia ter uma peste de gafanhotos comendo tudo isso por conta desse desequilíbrio ambiental? Isso está ficando meio constante. As tempestades. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que aumentar a produção, e isso vai implicar na gente usar esses recursos de forma eficiente, sem desperdício, de forma que a tecnologia venha para nos mostrar exatamente o quanto que precisa ser usado para a gente não desperdiçar nada do que a gente tem na mão. Vamos lá, Mona Lisa, por favor. Então, essa imagem mostra para a gente aí, em 1901, a população de 1 bilhão de habitantes, 2001, 6 bilhões, em 2020, a gente está com 7,7 bilhões. É um crescimento muito grande e dá conta de alimentar com qualidade toda essa população. É um desafio muito grande para o produtor rural e para todos nós que estamos nessa cadeia. Esse é um exemplo que, com a queda do Muro de Berlim, em 1990, no dia que abriram o McDonald's, eles não esperavam isso, e no dia que abriu, apareceram lá impressionantes 5.000 pessoas formando uma fila gigantesca. Então, é isso, cada vez mais a procura por alimentos e a população crescendo. Vamos lá. E foi isso que eu falei, né, há pouco tempo, que 84% dos produtores brasileiros possuem pelo menos uma ferramenta digital. Então, para estar ajudando na sua produção, para estarem se comunicando. E o que
a tecnologia faz? Ela auxilia no controle das informações, ela melhora a compreensão dessas variabilidades, né, em relação ao tipo de cultura, em relação ao período, ao clima, e faz com que nós tomemos as decisões de forma mais assertiva. Então, ela está aí para mostrar em que período que o produtor está perdendo, em que período que a produção está melhor, o que ele produz melhor, o que o terreno dele produz apresenta maior produtividade para qual cultura, e tudo isso de forma monitorada não fica na cabeça. Não fica que em tal mês ele planta uma determinada cultura, daí 2 meses ele planta outra, e os resultados, entra dinheiro e sai dinheiro, sem essas coisas estarem planilhadas, anotadas, sabe? O produtor precisa ver o que ele produz bem. Não, isso aqui, quando eu produzo isso, eu nunca tenho retorno. O meu terreno, o meu solo para essa cultura não é produtiva tanto quanto para outra. Os produtores também precisam se comunicar. Isso o Maurício desenvolve com a associação de uma forma muito, muito bacana, que é fazer o rodízio, cada um produzindo um determinado produto, variando muitos produtos, para não ser aquilo, todo mundo produz batata, todo mundo produz beterraba, alface, o que for. E aí o preço despenca. Então, os produtores precisam ter essa comunicação e estarem bem interligados e alinhados para que todo mundo ganhe. Juliana, deixa eu dar um exemplo e, ao mesmo tempo, responder uma pergunta que está entrando aqui, da Aline. Aline Funchal. Aline, você tinha feito uma pergunta na questão você aumentar a produção, mas não tem como escoar. A preocupação hoje, como eu te falei anteriormente, é que do produtor estrada, vicinal e aonde vender. Tá? Eu vou dar um exemplo muito pequenininho que aconteceu agora, recentemente. Uma grande rede de supermercados está vindo a Petrópolis, tá? Eles iriam manter os fornecedores tradicionais deles, que não eram de Petrópolis. Então, cabe a gente, gestor público, tá? Fazer a aproximação do nosso produtor rural com essa rede. Tá? A coisa aconteceu, trouxemos eles a grande rede para cá, a diretoria veio, conversamos, eles queriam conhecer o que Petrópolis teria e mostramos para eles ficaram impressionados com a nossa agricultura, porque a nossa agricultura é uma agricultura escondida. Você vai em Teresópolis, está tudo no meio da estrada. Aqui está tudo escondido, mas é uma grande agricultura. Nós temos uma grande agricultura. São José, quando eu falo Petrópolis, eu englobo São José, que são cidades irmãs, e até bem pouco tempo São José era de Petrópolis. Tá? Então, o que acontece? Essa grande rede não só vai comprar de Petrópolis, como vai fornecer mais 1 ou 2 lojas para que os produtores da gente consigam fornecer. Então, quer dizer, o nosso trabalho hoje, além de levar informação ao campo, tecnologia, é também ajudar a escoar essa mercadoria. Tá? Então, por isso que a gente conversa com as associações o tempo inteiro para poder trabalhar esse tipo de escoamento, ver aonde vamos colocar esses produtos, tá? Para que nossa produção aumente, a renda per capita do produtor aumente e a gente consiga tocar. E trazendo a tecnologia para dentro do campo para ter uma agricultura sustentável via tecnologia. Isso aí, okay? Mona Lisa. E aí, responde também, esse slide responde uma pergunta aqui se a tecnologia não vai tirar a mão de obra do campo. Mas, olha só, o campo hoje está assim. Olha as gerações que estão aí chegando já entram com o celular na mão. Então, assim, não adianta imaginar que essas crianças ou que pegar a geração aí, quem está com 10 anos de idade, vai para a enxada. Isso aí a gente trabalha muito com os produtores aqui, que a mão de obra está cada vez mais difícil se ela não for mecanizada. Porque você pensar que essas crianças vão entender que é necessário ficar ali na enxada, igual o Maurício falou antes, não vai ser. É outro mundo, o mundo mudou. E a gente vai falar disso mais à frente. Então, o que acontece? A tecnologia, muito pelo contrário,
ela vai fazer com que as crianças, que os jovens fiquem no campo. Porque hoje, qual que é a grande pegada aí? Os pais que são agricultores, por sofrerem tanto com o sol, com as dificuldades de plantio, o que eles fazem? Eles almejam que os filhos saiam da lavoura, vão estudar e vão para a cidade. E aí a gente perde essa mão de obra no campo. Mas hoje, com a tecnologia, não. Hoje, com a tecnologia, o adolescente ali já consegue ver que não, isso aqui dá para fazer diferente. Esse é um papel nosso também, como formadores aí de opinião, como poder público, né? É fomentar que o campo ele tenha tecnologia, sim, para auxiliar aquelas pessoas a fazerem um trabalho muito menos braçal e trabalhem muito mais com a cabeça, de forma muito mais produtiva, e que a tecnologia esteja ali ajudando no campo para que aqueles jovens fiquem ali no campo e deem continuidade ao trabalho da família, mas não naquele trabalho braçal, porque para isso a máquina tem. A gente precisa que o jovem estude, a gente precisa que o jovem tenha informação para dar continuidade ao trabalho da família, mas de uma forma muito diferente, de uma forma muito tecnificada, para ter produtividade, para ter renda, e não aquele desgaste físico que hoje a tecnologia mostra que já não é tão necessário assim. As máquinas estão aí para esse papel, mas muito pelo contrário, acredito que e o que eu tenho visto, tanto aqui em São José, tendo trabalhado no Espírito Santo, no Paraná, Rio Grande do Sul, é isso. Muitas das pessoas da família que trabalhavam na cidade estão voltando para o campo, mas trabalhando a propriedade, o sítio, de uma forma muito diferente. Bom, você vai comentando e eu vou respondendo umas perguntinhas. A Aline perguntou aqui de novo. Não foi nem a Aline, foi o Eduardo de novo. A questão, os custos da tecnologia, né, dentro da agricultura familiar. Olha só, esse custo, ele tende, com o passar do tempo, aumentando, ele tende a baixar. E obrigatoriedades, Eduardo, que vão ser feitas daqui a pouco, no próximo slide, esse que está aí agora, a rastreabilidade isso aí vai provocar uma certa revolução no mercado, na produção, lá dentro da lavoura, tá? Que é uma obrigatoriedade do rastreamento dos alimentos. Tá? E, com isso daí, a gente talvez consiga implementar outras tecnologias também. Isso vem a ser a porta para botar mais tecnologia na agricultura familiar. Tá? E quanto à questão de escoamento, acho que foi... alguém me perguntou também aqui como é que poderia essa tecnologia, né, essa agricultura 4.0 para escoar a mercadoria. Vou dar só um exemplo. Tem um consultor do Sebrae, me fugiu o nome, mas ele é de Itaperuna. Ele desenvolveu um aplicativo, tá, de compras públicas para o estado do Rio de Janeiro inteiro. Então, ou seja, o produtor tem um aplicativo na mão, ele sabe que o município de Nilópolis está precisando complementar dentro da agricultura familiar dele, porque nós temos... Só um parênteses rápido. A merenda escolar, parte da merenda escolar tem a obrigação, o município tem a obrigação de comprar da agricultura familiar. E tem municípios que não têm agricultura familiar. Então, por exemplo, esse aplicativo vai me dizer que o município A, B ou C está precisando de determinado tipo de mercadoria. Então, esses aplicativos já estão rolando no estado, já está tendo na mão de alguns produtores que estão na frente, estão entregando para isso. Então, o escoamento, quer dizer, o 4.0, a tecnologia, está ajudando também a escoar não só Petrópolis, como para outros municípios do estado. Viu? Sim, e outra, voltando só um pouquinho à parte das profissões, mais 50% das profissões que a gente tem hoje vão poder deixar de existir em breve, e os outros 50% a gente ainda nem sabe o que vai ser. Elas ainda não existem. E toda essa parte da tecnologia, do campus, está mudando, e vão surgir outros profissionais para estarem dando esse auxílio também. Então, essa parte da rastreabilidade hoje já existem as empresas
que fazem essa parte de ficar responsável, porque o produtor rural hoje ele tem que informar tudo, ele tem que ter um caderno de campo com todas as informações. Se hoje ele começou a usar um tipo de adubo, ele tem que informar que dia começou, que dia terminou, se é um agrotóxico, quando começou, quando parou. Tudo ele tem que estar abastecendo um sistema que vai ter todas as informações nesse QR Code. Agora, já existem pessoas que estão fazendo esse trabalho e já fazem isso de forma terceirizada. Então, o campo está tendo uma grande revolução aí por trás do campo, que muitas das vezes a gente não está vendo, mas as coisas estão acontecendo. Vamos lá, Mona Lisa. E para exemplificar isso, essa foto é muito interessante. Olha, quando o Papa Bento ele fez uma aparição, o que acontecia? Era um pouco... Aqui a gente vê um celular só, que estava tentando tirar uma foto dele em 2005. E aí, o Papa Francisco, em 2013, quando ele aparece, essa nuvem de câmeras aí, que parece um monte de vela, mas são todas as câmeras mirando para ele. Então, isso mostrando o quanto que a tecnologia está presente. E a velocidade, né? Tudo isso faz com que as coisas aconteçam de forma muito mais rápida. Com o celular na mão, você tem um mundo de informações na sua mão. Em menos de 100 gramas, a gente tem um mundo na mão, né? Vamos lá. Passando bem rapidinho aqui, só um grande exemplo, né? A Holanda é um país extremamente... que trabalha muito bem com a tecnologia e trabalha muito bem com a agricultura. É um grande exportador, um produtor absurdo de alimento, e é um país tão pequeno e com tão poucos recursos, né, com muito menos espaço, muito menos água e um uso de pesticidas muito pequeno. O país conseguiu aumentar a sua produção agrícola e hoje é o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Mas como que a Holanda faz isso? A partir desses sistemas. Tudo em estufa, com iluminação totalmente controlada, com a umidade, a temperatura, a ventilação, tudo de forma controlada. Em outros países, isso também acontece com a agricultura 4.0. Por exemplo, Israel, né? Tudo tão seco, tudo muito deserto, e faz esse belo trabalho aí é o Bosque das Oliveiras. Israel tem mais de 100 anos de experiência em lidar com os problemas agrícolas, como o calor, a salinidade e a seca, que hoje são experimentados globalmente. A população mundial está aumentando e os recursos estão em declínio. A agricultura convencional não irá fornecer alimento para as 9 bilhões de pessoas esperadas para a próxima década. Então, o próximo slide mostra a Líbia também, que mais de 95% do território da Líbia é o deserto do Saara. E mesmo no deserto, eles conseguem fazer esse sistema de irrigação e fazem com que, nesses círculos gigantes, eles conseguem cultivar grãos, frutas, verduras e as forragens para o gado. Isso demonstra quanto que a tecnologia, se bem empregada, ela consegue transformar a realidade daquela população. Maurício, você já viu, né, Maurício, esse refrigerante orgânico aqui, que é o primeiro refrigerante orgânico do Brasil, com produtos 100% naturais e orgânicos derivados de frutas ou extratos de origem vegetal. Então, já tem uma cola orgânica. Isso mostra aí, né, a Coca-Cola sempre, né, foi tantas reflexões aí a respeito dos princípios da Coca-Cola, e agora saiu já um refrigerante orgânico aí bem natural. Isso demonstra quanto que as coisas estão andando e o quanto que a gente precisa estar antenado para acompanhar, porque conforme aqueles carrinhos de corrida ali que nós vimos, a velocidade da mudança é muito grande. E o produtor precisa conseguir acompanhar. Maurício? Bom, vamos às novas fórmulas. A gente percebe, então, que o que acontecia? Antigamente, o produtor podia falar isso, ou o empresário podia falar isso.
né, que o empresário podia falar que ele não tinha informação, que era muito difícil o acesso à informação, e o que ele ficava era refém de algumas pessoas, de poucas que detinham a informação. Então, a informação, antigamente, era muito valiosa. Isso fez também com que muitos profissionais se destacassem porque detinham aquela informação e eram os grandes nomes, um grande nome da agricultura, da avicultura. E hoje, só aquela pessoa detinha a informação e as pessoas precisavam delas presencialmente, fisicamente, ou nos livros, para conseguirem produzir de forma eficiente. Mas isso ainda ficava devendo muito. Isso fez com que muitas produções ficassem um pouco defasadas por falta do acesso à informação, como a gente vê com os produtores, os que eram mais simples, principalmente, que estavam muito longe dos grandes centros. Isso fez com que as pessoas perdessem a oportunidade, não tivessem a oportunidade de crescer com a informação e desenvolver a sua propriedade. No entanto, vamos voltar um pouquinho. No entanto, o que aconteceu? A fórmula era considerável que era imutável. Alguém falou que era assim em algum livro, em algum artigo, e a agricultura, a avicultura, a empresa, o sistema de administração vai ser sempre esse, porque a gente sempre faz isso na empresa. Só isso aconteceu assim, foi se mantendo por mais de 30 anos. As coisas tudo igual sempre. Só que agora com a tecnologia o jogo mudou. E hoje a gente não tem mais fórmula, porque o tempo mudou, o clima mudou, o dinheiro está cada vez, está essa oscilação de mercado. Então, todo mundo tem que estar atento. E o que era certo antigamente, era pregado que era só assim, hoje já não é uma grande verdade mais. Então, a gente hoje não tem fórmula. E cada um é responsável por correr, entender qual é o seu mercado, entender qual é a demanda do cliente e correr para achar a fórmula que se adapte à sua realidade, à sua propriedade. Então, as coisas cada vez mais personalizadas. Tem uma historinha que é da mosca, tinha uma mosquinha que caiu um dia. Vamos lá, um pouco de psicologia infantil, mas é muito interessante essa história. Uma mosca caiu no copo de leite. E aí ela bateu a asinha, até que ela ela desesperada, já estava muito cansada, quase perdendo as forças, mas ela continuou batendo nas asinhas até que aquele leite virou uma manteiga. Então, quando aquilo ficou mais firme, ela conseguiu firmar as perninhas e conseguiu sair daquele copo de leite. Passou um tempo, a mosquinha caiu em outro copo. Aí caiu um outro copo e ela ficou mais tranquila, porque ela falou, é só eu bater a asinha, que isso vai virar uma manteiga, eu vou conseguir voar e sair. Ela caiu num copo de refrigerante e a mosquinha estava lá batendo asinha, e nada que a mosquinha conseguia sair. Veio outra mosca, falou para ela subir no canudinho, que tinha um canudinho, era só ela subir, mas ela cismada ali que não, se eu bater a asinha, eu consigo sair. Até que ela perdeu todas as forças, morreu afogada, e a mosquinha, né, acabou a história da mosquinha, porque ela acreditou que a mesma fórmula que ela usou quando era no copo de leite, ela ia dar certo em outro tempo, mas o tempo mudou e aquilo era um refrigerante. Então, não adianta a gente achar que fazia uma coisa anos atrás e dava certo, que hoje vai dar certo, porque não, a gente precisa se informar, porque as coisas estão mudando e muito rápido. Voltei, tá? Tinha caído. Voltou, Maurício. Esse slide, até a gente passando um pouquinho mais rápido aqui, Maurício. Você já falou um pouco disso, né? Um pouco dos custos. Muitas coisas realmente são... Alguns investimentos são altos para determinados equipamentos, mas isso também não é regra, isso também tem que fazer conta. E a gente está aí, os colegas aí da administração podem voltar o olhar um pouco para o campo para ajudar os produtores. Eu queria até falar com eles o seguinte, né? Existem alguns programas, tá, subsidiados. O PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Como eu falei lá na frente, nós temos aí quase 70% da produção brasileira de agricultores familiares, tá? De pequenas áreas. Tá?
o Pronaf, né, esse programa nacional, ele fornece ao agricultor hoje, tá? O que o agricultor faz? Ele tem uma carência, tá? Ele toma um empréstimo, ele tem uma carência aí de até 2 anos, com juros de 2% ao ano. Quer dizer, um dinheiro praticamente devolvendo quase que no valor que recebeu, nem correção monetária cobriria isso. Então, o que acontece? Esse dinheiro é dinheiro para incentivo, implementos, outras coisas. A grande maioria, na verdade, compra o transporte. Então, melhora o caminhão, melhora a caminhonete, enfim, e pouco vai para a produção. Tá? Uma das coisas que eu tenho trabalhado, conversado com as associações, virem tecnologia para o campo. Tá? Mas aí é uma consultoria de uma turma dessa de administração que eu já tive a oportunidade de falar com mais de 100 ao mesmo tempo. Eu acho que é fundamental. Eu acho que é um campo, eu acho que é uma startup que pode surgir, entendeu? Eu acho que a agricultura, em matéria de inovação, de startup, eu acho que tem muito que oferecer, muito, muito. A turma da administração que está aí me ouvindo, alguns já me conhecem, eu acho que vocês têm todo um caminho grande para seguir numa agricultura que está do lado de vocês. Hoje nós estamos aqui em Petrópolis, são quase 800 produtores rurais. São José deve estar aí com uns 1.200 produtores. 1.200. Então, você vê a quantidade de gente, são 2.000 famílias, entendeu? Trabalhando juntas e precisando de incentivo, precisando dessa coisa. As startups poderiam estar trabalhando em cima disso, tá? Levar a tecnologia para o campo através de quê? Eles têm financiamento próprio, entendeu? Acho que é uma situação bem, bem interessante. Vai lá, Ju. Vamos lá, Mona Lisa. E o Brasil, né, é considerado um dos países mais criativos do mundo, mas, em compensação, ele está como o 4º país mais criativo do mundo, mas, em compensação, ele está na 66ª posição no índice de inovação. Porque, pode passar, Mona Lisa? Porque a gente vê que não é necessariamente só a criatividade que faz um país ser inovador. Da criatividade até a inovação, existe um caminho, e as coisas precisam ser estruturadas, pensadas, planejadas. E isso faz com que o Brasil despenque, porque assim, é muito criativo. A gente está vendo aí, né, algumas imagens, olha, para quem quer uma hidro em casa, olha só, utilizaram um orelhão, né? Aquela frasezinha, né? Não olha para lá e olhou, então venha cortar o cabelo conosco. Se está sol dentro de um ônibus, coloca lá uma sombrinha. Pode passar a próxima, Mona Lisa. Olha aí, né? Se está precisando de levar muito material e só tem uma moto, né? Improvisa uma mesa e leva tudo, leva a mudança inteira, a produção de miojo numa cafeteira, uma estruturinha ali metálica, né? Para o cachorrinho não atravessar o portão. Então, assim, criativo brasileiro mas para sair, né, dessa população criativa até sair uma pessoa inovadora, tem uma grande peneira, que essa peneira é o planejamento, é a administração, é você pensar, colocar tudo no papel de forma sistemática e organizada. Por isso que o Brasil perde, né, nesse ranking, mas aí está o nosso papel, né, quanto formadores, vocês como alunos, de estarem aí colocando as coisas cada vez mais profissionalizadas, com mais planejamento e pensado sempre de forma estratégica para o negócio. Então, vamos lá. Isso aí é um pouco do que a gente já falou, né? O produtor, ele precisa melhorar a produção, mas ele precisa lidar com as constantes mudanças climáticas, com a escassez dos recursos e utilizar as informações, porque é isso, a gente tem o mundo na nossa mão, no nosso celular. Resta ele saber utilizar as informações de forma estruturada e para tomar a melhor decisão para a propriedade dele. E está aí o nosso papel aí, como temos o conhecimento, né? Nosso papel aí como voluntários aí para estar ajudando nesse processo. As mudanças esperadas. Então,
a partir da agricultura 4.0. O aumento da produtividade, a ampliação do poder de informação, o monitoramento constante da produção, o aperfeiçoamento, o uso eficiente da terra e a integração entre o campo e a cidade. Todo mundo sabendo até a rastreabilidade, né? O QR Code faz esse papel, é saber o que quem compra aqui na cidade sabe tudo que está acontecendo com esse produto no campo. Maurício, você tem alguns exemplos sobre isso? De como que isso está acontecendo aí na prática? Eu vou dar um exemplo prático até da própria faculdade, entendeu? Juntamente com a professora Natália, eu tive a oportunidade, com a Faculdade de Nutrição, com a professora Jamile, a professora Natália também, foi há pouco tempo, nós temos fazendo visitas com os próprios alunos de nutrição no campo, pegando toda a cadeia produtiva, desde a semente até a colheita, tá? Para poder entender e eles devolverem ao campo a necessidade que a mesa está precisando, tá? Qual é a verdadeira necessidade desses produtos mais limpos, mais tratados, mais com nutrientes que possam alimentar melhor a população. Então, esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, dessa questão do campo. Quando você estava falando, é aquilo que eu volto a falar. O aumento da produtividade, a gente tem que trabalhar, né? Eu tenho trabalhado, você também, é a colocação desses produtos no mercado. Tá? A gente abrir mercado para eles, aumenta a produtividade. Um exemplo que eu posso dar, no programa de merenda escolar de Petrópolis, há 3 anos atrás, a Secretaria de Educação estava adquirindo da agricultura familiar 159 toneladas, tá? Ou melhor, 156 toneladas de alimento. Fechamos ano passado com 309, conseguimos aumentar bastante essa produção. Por quê? Conseguimos aumentar a demanda, conseguimos melhorar a qualidade dos alimentos, as nutricionistas ajudaram muito nesse sentido. Então, ou seja, a gente começa a colocar novos produtos também para a alimentação escolar, para os hospitais, para as creches, enfim, para tudo. Então, eu acho o grande pedido deles, estradas para poder escoar mercadoria e mercado para poder colocar, entendeu? Com isso, a produtividade tende a aumentar, com certeza. Maurício, uma colega perguntou aqui, como que pode ajudar a agricultura familiar? Comprando os produtos locais. Com certeza. A principal tecla que a gente acaba insistindo aqui em São José é comprar o produto da produção local. É comprar o frango de São José do Vale do Rio Preto, que é o maior produtor de frango do estado. É comprar os produtos do vizinho aqui, que você sabe que tem uma lavoura. É comprar da região. E, assim, tentar comprar direto com o produtor. Isso incentivar também quem tem... É legal porque muitas das pessoas têm família que trabalha com agricultura, família de agricultores, e estimular essa questão das cestas, dele entregar em casa, porque aí ele não precisa depender de um terceiro para vender. O produtor em casa conseguir fazer um sistema de gestão para que ele mesmo consiga ir lá e entregar os produtos dele com valor diferenciado. Porque quando a gente fala de personalização, fazer um produto, né, específico para um determinado nicho de mercado, ele consegue um valor agregado muito maior. Então, aquela pessoa que conhece o produtor, que vai lá e faz uma visita, que é bem atendido e cria aquele vínculo, você criando um vínculo com o cliente, você consegue e produzindo com qualidade, você consegue um valor agregado maior. Juliana, com a pandemia que teve, os agricultores aprenderam a fazer delivery. Quem não fazia, aprendeu a fazer, começou a entregar, pegar os clientes. E os clientes em casa receber o produto ao preço do campo. Tá? E muitas vezes você vai colher um pé de alface no campo a 50 centavos, sei lá, e esse chega na ponta final a 1,50, ou seja, 3 vezes o valor. Começa a ter valor agregado, quer dizer, baixa o valor para o consumidor, melhora o valor do produtor rural, ou seja, o produtor rural pode ganhar um pouco mais, o consumidor pode pagar um pouco menos, e essa ligação da venda direta do produtor ao consumidor, isso é fundamental, entendeu? Eu acho que para um bom desenvolvimento. Comprar da cidade
significa o seguinte, que o dinheiro fica na cidade. O produtor rural não vai sair daqui para fazer compras no Rio de Janeiro, não vai no Barra Shopping, não vai... Ele vai fazer a compra dele aqui. O dinheiro continua circulando na própria cidade. Tá? Ou seja, melhora a economia, quer dizer, não só a produção, mas a economia como um todo. Entendeu? É a loja de roupa, é a loja de outras coisas mais que você vai colocando. Então, é isso que eu coloco. Assim, a aquisição do produto local é fundamental. A Cíntia perguntou aqui, Maurício, se existe algum aplicativo. O Sebrae vem desempenhando esse papel, vem oferecendo, né, consultorias e aplicativos junto com as prefeituras para desenvolver. Aqui em São José ainda não tem um sistema único para delivery, mas cada produtor tem feito isso e eles têm feito pelos grupos de WhatsApp. Tem sido, o que eu mais tenho visto tem sido pelo WhatsApp. O WhatsApp fez um papel muito importante na pandemia. Deixa eu só colocar quanto a Petrópolis. Olha só, criamos agora, tem coisa de 2 meses, uma feira de produtos orgânicos na Catedral. Tá? Todo sábado está lá. Além de estar presente na feira, eles fazem um delivery na cidade toda, porque por conta da pandemia, muitas pessoas não saem de casa. Então, eles estão entregando, tá? Os orgânicos. Os produtos convencionais, eles também têm um papel importante. Todos eles estão fazendo delivery. Tal. Ao final da apresentação, vai ter o meu telefone, eu deixo à disposição de todos. Quem quiser saber quem está entregando, os pontos de venda em Petrópolis, o da Juliana também, para a parte de São José. Inclusive, gente, dá um pulinho em São José, vale a pena, entendeu? Isso aí, isso aí. Obrigada, Maurício. Fomentando aí o turismo rural aqui em São José, gente. Impressionante, vale a pena. Olha, eu vou te falar, é o maior produtor de avicultura do estado, está ali em São José. E nós somos os maiores produtores de alimento orgânico do estado, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem uma grande bons... dupla, né? É isso aí, Ju. Vai lá, toca lá. Uma grande dupla. Bom, então é isso, só para não passar batida desse slide, é um pouco do que a gente já falou, né? Então, a tecnologia permite a aplicação apenas das quantidades mínimas necessárias, e a tecnologia é a base disso tudo, buscando, né, otimizar a nossa produção com o uso eficiente dos recursos. Vamos lá, Mona. Então, isso que o Maurício falou da customização, de você buscar o seu cliente perto, é um pouco do que essas grandes empresas que despontam cada vez mais e vêm fazendo até um papel social muito grande, do que elas fizeram. Elas entenderam o cliente, elas observaram o problema e buscaram uma solução. Seja o TripAdvisor, seja a Apple, seja o Decolar, o Spotify, a Netflix, o Uber, o Face, o Instagram, o Nubank. Então, eles revolucionaram tudo a partir do problema. Eles viram qual era o problema e pensaram numa solução para aquele cliente, para aquele nicho de mercado. E por que eles tiveram sucesso? Eles têm sucesso porque eles geram valor para o cliente. Eles conhecem o mercado e preveem as mudanças que estão para acontecer. Eles se adaptam às necessidades do cliente, como a gente todo mundo teve que se adaptar nesse período de pandemia. Eles são muito rápidos, eles possuem disciplina e processos, que é isso que muitas vezes falta no campo, essa disciplina e as coisas organizadas. E eu, como mulher com um pouco de toque, acabo insistindo muito com os produtores nessa questão de organização e disciplina e uma estratégia definida, né? Terem um foco de onde que eles querem chegar. Isso faz toda a diferença, seja no campo, seja numa empresa. E aí, vamos passar rapidinho um vídeo. Ele é bem rápido, que ele mostra um pouco disso, do quanto que a gente tem que estar atento à necessidade do cliente. Isso aí é um laboratório. Tirar a agulha? Tem uma agulhinha. Mas é pequenininha. A mãe tá aqui para te ajudar. Olha, a maioria das crianças se estressam muito nos laboratórios, nos consultórios, por conta da vacina. E esse consultório, ele pensou num sistema diferente,
usando a realidade virtual para vacinar as crianças. Eles fazem um verdadeiro teatro. Você gosta de super-herói? Você voltou! Você voltou! Nossa, eu não posso acreditar! Ó, primeiro o pólen de gelo. É bem rapidinho. Vem cá, peraí. Pronto. Agora o fruto de fogo. Mas, ó, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Tudo acontecendo ao mesmo tempo com o vídeo e a criança. Obrigada, obrigada! O que você fez? É a primeira vez que eu vejo, em 15 anos da minha atuação profissional com vacinas, que a realidade virtual pode transferir a dor em entretenimento. Ele chorou em todas que ele tomou desde que ele nasceu. E dessa vez não. Até achei que ele ia dar um showzinho aqui hoje. Porque quando eu era pequena tinha medo, mas agora tem mais não. Então é isso, né, gente? A gente às vezes acha que o cliente não vai perceber, que a gente não precisa se preocupar com algumas coisas, que é besteira, mas não é besteira. E nesse mundo cada vez mais globalizado, e todo mundo com acesso à informação, e a comunicação também muito eficiente, o cliente quer isso, ele quer se sentir cuidado, valorizado. E aquilo, preço é o que você paga, né? Valor é o que você leva. Então, que a gente possa estar, independente da profissão, pensando no nosso cliente dessa forma, entender qual é a dor do meu cliente e como que eu posso fazer para ajudar a solucionar. Vamos lá. Falando um pouquinho das mulheres, sei que tem muitas mulheres participando aqui com a gente. Então, hoje, pensando em agricultura, a nossa ministra da Agricultura é uma mulher, ela é agrônoma, deputada federal, é a Tereza Cristina, que vem fazendo um trabalho brilhante, já teve, né, desde 1861, dentre 107 ministros da agricultura que o Brasil teve, nos últimos 5 anos tivemos 2 ministras. Então, é um grande orgulho estar participando. Deixo esse recado para as mulheres também, do quanto que, né, dentre 107 ministros, agora, nos últimos 5 anos, 2 mulheres já no poder, no governo federal, representando a população e a agricultura. A FAO declara também que 2020 é o Ano Internacional da Sanidade Vegetal. Então, um pouco do que eu e o Maurício já falamos também, da preocupação, né, com o uso racional dos recursos para minimizar ao máximo, né, o uso dos defensivos agrícolas, dos agrotóxicos, trabalhando cada vez de forma mais consciente e entendendo que o cliente, agora por conta da rastreabilidade, ele vai conseguir ver todas as vezes que utilizou um agrotóxico, ele vai ver, vai aparecer no selo qual foi aquele prazo, qual foi a carência, qual produto que foi, quando que foi. Então, essa interligação entre o cliente, o consumidor final e o produtor está cada vez mais estreita. E cabe ao produtor, cabe a cada profissional gerar, né, uma experiência agradável, como nós vimos no episódio, né, nesse vídeo que eu acho fantástico da vacina. É o nosso papel, é o papel do empresário gerar isso e, com certeza, você consegue um valor diferenciado à medida que você consegue trabalhar de forma diferente, de forma customizada para atender o cliente. Maurício? Juliana, olha só, rapidinho, muito rápido, tá? Gente, a questão do agrotóxico, aqui, na nossa região, o Juliano e eu, nós estivemos fazendo, desde o ano passado, um trabalho chamado Campo Limpo. Os produtores rurais, porque era muito fácil até 2017 você comprar agrotóxico. Você chegava na loja, comprava o que queria. Me dá um agrotóxico me dá um defensivo agrícola para alface. Não tenho. Mas levo de tomate. Quer dizer, ou seja,
O do alface ele deveria desaparecer, ou seja, ficar diluído em 3 dias. O do tomate fica 15. Entendeu? Então, haveria... Bom, com isso, houve uma legislação muito pesada no estado do Rio. Hoje, o estado do Rio é um dos estados do Brasil que tem o maior controle do que acontece com o defensivo agrícola. O produtor hoje, para comprar, ele tem que deixar o CPF dele, e se um ano ele não devolver aquilo e explicar como é que foi aplicado, tá? Ele pode sofrer sanções, multas, e a coisa complica para o lado dele. Então, hoje, está difícil ele adquirir o produto, está caro, aumentou muito o produto, a responsabilidade técnica, ele tem que contratar um agrônomo para coisa que não havia. Então, quer dizer, a questão do uso hoje do agrotóxico está muito racional. Tá? Nós estamos fazendo um trabalho chamado Campo Limpo, tirar as embalagens velhas de agrotóxicos do campo, levar isso embora e tentar limpar esse campo da melhor forma possível. Levar para eles a biotecnologia, com defensivos biológicos, coisas que não vão sofrer. Então, quer dizer, tentar melhorar um pouco a nossa qualidade de alimento. Tá? Mas espera aí, eu não vou virar orgânico. Não precisa. Tire os 3 ou 4 alimentos de maior índice de agrotóxico que possa existir no mercado e troque por orgânico. Você vai dar uma melhoria sensível na tua saúde. Vai lá, Diana. Só aproveitando responder aqui, nosso tempo já está acabando. 2 perguntas, né? A liberação de mais registros de agrotóxico pelo governo federal é entendido como uma barreira para a agricultura. Acredito que a discussão entre o uso de agrotóxico é uma discussão até importante, mas mais importante que essa discussão é você pensar nos recursos naturais que estão escassos, que o governo federal está vendo isso, a gente está sofrendo, a nossa exportação está sofrendo muito com o mercado, principalmente europeu, fortes ameaças por conta dessa questão toda que está tendo do desmatamento, né? E tem um pouco de um marketing, né, violento em cima disso também. Enfim, tem muitas questões aí por trás que, né, a fim de derrubar o agronegócio brasileiro, porque o Brasil hoje é o celeiro do mundo. E eu fiz uma reportagem esses dias com o coordenador do uso de agrotóxicos no estado do Rio de Janeiro, que estão enviando, não sei se vocês estão acompanhando, pragas, são sementes que não existem no Brasil, que são bactérias, fungos, sementes de produtos, de coisas que a gente não sabe o que é, estão enviando envelope para o Brasil. Sabe, aquilo ali se joga no lixo e aquilo propaga, chega nas produções. Se aquilo um produtor pega e planta, chega mais rápido ainda. Se chegou na cidade, vai para o lixo convencional, isso se propaga. Então, o Brasil está sofrendo constantes ameaças. Isso também vale, até porque isso está acontecendo. Já foram identificados 48 pacotes desse no estado do Rio de Janeiro até a semana passada. E isso foram de pessoas que entraram em contato com as secretarias municipais ou direto com o estado para avisar que tinha recebido isso, que não tinha pedido. E isso está vindo da Ásia, está vindo de vários países asiáticos, sabe? Então, eu acredito que mais que discutir, né, o agrotóxico pode, se não pode, eu acho que muita coisa tem que ser discutida nesse contexto, porque é uma ameaça, sim, ao agronegócio, e pensar também na tecnologia para o pequeno produtor, porque além de ter que lidar com as pragas que já existem no Brasil, ainda tem essas ameaças estrangeiras para derrubar o agronegócio, e além disso, a dificuldade mesmo dos recursos. Então, a tecnologia, a produção em estufa, é uma grande saída aí para produzir em quantidade e em qualidade. E aí a outra pergunta era em relação se tinha em Petrópolis alguma forma de marketing para os produtores rurais. Existem os canais, Maurício, de divulgação. O WhatsApp vem fazendo divulgação de vídeo muito grande. Eu vou fazer um pequeno marketing pessoal aqui, Maurício, se você permite. E vou pedir vocês para assinarem lá. Eu estou com um canal no YouTube, onde eu faço toda essa comunicação com os produtores rurais. São diversas palestras com as entidades do governo estadual, do governo federal. São recados que eles passam para a gente, são entrevistas virtuais ou físicas. Tem também um trabalho que eu estou fazendo da recuperação da história da avicultura e da história de São José do Vale do Rio Preto.
Então, no YouTube, é só vocês colocarem aí Juliana Virgínio, que vocês vão achar, e é esse trabalho de marketing nas redes sociais. Acho que não... Obrigada, Mona Lisa. Juliana Virgínio, isso aí, gente. Coloca lá no YouTube, Instagram, que vocês vão encontrar. Porque hoje eu acredito também que não vale a pena ficar inventando muita ferramenta diferente. Então, os canais já existem, o Instagram e o YouTube, vamos usar a ferramenta, o WhatsApp, vamos usar a ferramenta que a gente tem aí, que todo mundo está na mão. Juliana, só para fechar, eu sei que tem um minutinho só. Eu quero avisar o pessoal de nutrição da fase, a professora Natália, junto com a Jamile, coordenadora, o Ricardo Lamela, a gente está com um projeto muito bonito, muito interessante, que a gente desenvolveu na pandemia, parou um pouquinho, que é o Banco de Alimentos. Tá? Nós temos recebido, assim, nós temos 30 toneladas ou mais de alimentos que vão para o lixo. Alimento bom, e está indo para o lixo. Então, a gente está desenvolvendo agora um trabalho que eu acho que vai ser fantástico, né? Tanto para o agricultor quanto para a questão social, que é o Banco de Alimentos, para ajudar comunidades carentes, tá? E ajudar o aluno de nutrição a manipular todos esses alimentos. Enfim, a professora Natália da nutrição está aí no comando, né? Ela deve estar ouvindo aí agora, e é uma das grandes cabeças nesse projeto, tá? Bato palma, estamos juntos e vamos continuar trabalhando. Gente, já está no finalzinho, né? Isso aí. E é isso, gente. Bom, o grande recado é isso, mas nada disso vale se a gente não conseguir se comunicar bem com o produtor. E a imagem do nosso grande mestre Jesus Cristo, que passou há 2000 anos pela Terra, a grande lição que ele deixa para a gente é a humildade. É a gente se colocar no lugar do outro para entender essas necessidades e, né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é esse o nosso recado. E uma imagem para a gente refletir, essa aí, que às vezes, né, as correntes que nos impedem são muito mais mentais do que físicas, porque com certeza esse burrinho, ele não precisa ficar preso nessa cadeira aí, ele tem um mundo pela frente, mas às vezes falam para a gente que a gente não vai conseguir, que a gente nasceu assim, que a gente vai ficar assim, e é isso que a família passou, é isso que você tem para sua vida, e que nada vai ser diferente. Mas isso não é verdade, né? Porque amarram, às vezes, a gente em nada e a gente acaba acreditando. Então, vamos refletir sobre essa imagem, que a gente pode ser muito melhor e a gente tem um mundo aí para ajudar. Nós que somos... Podemos passar, mano. Nós que temos o conhecimento aí, nós temos esse papel. E pensar no qual é o nosso propósito da nossa vida. Mona Lisa, deixa aí no finalzinho, tem nosso contato. Gente, o que vocês precisarem, de qualquer tipo de informação, tá o meu celular, que é o WhatsApp, tá o da Juliana, tá os e-mails. Então, à disposição de vocês para o que puder, entendeu? Esclarecer. Eu vi que Eduardo está fazendo um TCC. Eduardo, entre em contato, vou poder te ajudar, como ajudei outros alunos aí da fase, tá? E me deixo à disposição de vocês para o que for necessário, tá bom? Tá, agradeço aí a presença de todos, agradeço os elogios, tá bom? Natália, muito obrigado. Estamos juntos aí no Banco de Alimentos e vamos tocar o barco, tá? Gente, muito obrigada mesmo, foi um grande prazer, foi uma honra estar conversando com vocês, tá? Muito obrigada, Maurício, pela companhia, pela parceria. Obrigada e muito sucesso, que vocês precisarem, contem com a gente. Tamo juntos. Tá bom? Um beijo. Todos. Gente, muito obrigada. Quero agradecer de coração a participação de vocês. Foi muito produtivo, né? A gente nem viu a hora passar, então a gente teve aqui, na verdade, um grande bate-papo, super descontraído, super interessante. O pessoal participou muito, né? E esse que é o legal, quando a gente consegue fazer essa troca. A gente não conseguiu passar todas as perguntas, né? Mas é bom porque fica um gostinho de quero mais, e aí a gente já sabe que para uma próxima vez a gente tem muita coisa para discutir, até esse final que vocês colocaram em relação ao agrotóxico. Isso dá muito pano para manga, né? Para a gente discutir, esclarecer a população.
Eu queria só ressaltar uma coisa que, assim, como nutricionista, não posso deixar de falar, né? Que no meio da sua fala, Juliana, você colocou que a tecnologia, não lembro agora exatamente como você falou, mas que a tecnologia estava relacionada também à qualidade da alimentação, né? Isso é fundamental. A gente precisa usar a tecnologia, tudo que ela traz de bom para a gente, pensando na qualidade, né? Em garantir que a população seja sustentada, sim, mas que seja sustentada da melhor maneira possível, né? E aí, por isso, a gente tem aí sempre uma equipe multiprofissional que faz um trabalho excelente. Então, eu queria agradecer a presença de todos até agora. Eu vou chamar a Mona Lisa para fazer o sorteio e agradecer mais uma vez, Juliana e Maurício. Muito obrigada pela participação. Tá bom, gente? Mona Lisa, você pode entrar com o sorteio? Lembrando, gente, enquanto a Mona Lisa abre aí a tela do sorteio, pode compartilhar já. Amanhã a gente tem o último dia da Semana Científica, né, que está sendo maravilhosa. E aí temos apresentações de trabalhos, temos a UniTV, que está sendo um sucesso com o professor Fábio. Tem vários talentos que vão aparecer amanhã. E a gente tem também às 19h30 amanhã a mesa de encerramento, que tem o título de Existem Limites para a Inteligência Artificial? Então, bem interessante, convido a todos para participarem amanhã também, tá bom? Então, vamos lá, Mona Lisa, pode assumir. Galera, queria agradecer também aos palestrantes, foi muito bom. Queria agradecer a todo mundo que está presente até agora. Em parceria com a Livraria Vozes, a gente vai fazer um sorteio de 2 livros. E todo mundo que se inscreveu na mesa de Agricultura 4.0 pelo IVEN está participando do sorteio, só que para você receber o livro tem que estar presente no chat ou ligar o microfone. O primeiro livro é o Brincar, Jogar e Aprender. Eu vou sortear aqui. Rodrigo Santos Batista, tá aí? Pode ser pelo chat, pode ser por voz. Tá. É só você entrar em contato pelo Instagram, @semana.científica. E o segundo livro é No Caos da Convivência. Vou sortear. Vitor Guimarães de Souza, tá aí? Pode falar no chat ou pode se pronunciar por voz mesmo, por áudio. Acho que não, né? Vamos de novo, galera. Chico Rocha Pacheco. Tá aí? @Semana Científica, o Instagram. Vou sortear de novo. Davi dos Santos Goulart. Tá aí? Também não? Vamos de novo, galera. O Rodrigo apareceu. O Rodrigo, ele foi sorteado primeiro. Lohana Faria Fonseca. Tá aí? Não, né? Isabela Carvalho, Citelli. De novo. Yasmin Ferreira Pinheiro de Souza. Estou aqui. Tá, é só você entrar em contato com o Instagram, @semana.científica, que vai explicar direitinho como que você pega seu livro. É isso, galera. A Juliana mandou o Instagram dela, do Maurício, no chat, caso vocês queiram entrar em contato. Fechamos então, gente. Muito obrigada. Queria agradecer também à comissão científica, aos funcionários e aos palestrantes. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Um beijo. Abraço, gente. Obrigada, boa noite. Obrigada a todos. Oi, Mona Lisa. Tchau.